Aqui nós estamos, eu e a irmã Eni, com esse propósito de ler e pregar muito versículo da Bíblia que muitos pastores não têm coragem de pregar. Vai ser anunciada a palavra. Mas por que não prega, irmão? Sabe por quê? Porque eles vivem debaixo de um sistema. E quem vive debaixo de um sistema, eles têm que seguir o sistema. Eles não podem anunciar. Eles não podem. Ou não querem anunciar o verdadeiro evangelho. E os que podem anunciar, muitos versículos, eles não anunciam com medo. Ou com medo de perder as almas, as ovelhas, ou com medo até mesmo do adversário. Porque para falar, para pregar um evangelho sobre o nosso adversário, você tem que ter coragem e estar ciente que o Messias vai te garantir na sua proteção. Mateus 12, 43, verso 43. Vocês vão saber por que eu falei isso. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha-se desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Até aí. Glória a Deus, nosso Pai. Pai querido, aqui eu entrego, meu Pai, o meu corpo, o meu espírito e a minha alma em tuas mãos para a proteção, meu Pai. Porque aqui vou fazer uma pregação, meu Pai, que muitos não querem ou têm medo de fazer ou não podem fazer. Mas o teu servo está garantido em tuas mãos. Dai-me, meu Pai, as palavras verdadeiras e fiéis. Amém. Irmãos, enquanto o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Mas que casa é esta? Nós sabemos. Qual é? Qual casa aqui está falando? De qual casa está falando? Do nosso corpo, é claro, é óbvio. Então aqui ele fala no verso, logo no primeiro verso. Quando ele sai, ele busca repouso. Busca repouso e não o encontra. O nosso adversário, ele quer repouso. Mas repouso aonde? Nas montanhas? Não. Ele quer repouso em um corpo. Tem que ter um corpo para ele. É assim que funciona. Então diz no 44, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. E no verso 45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Irmãos, ao perigo de um pastor que expulsa demônios. Pastores expulsam,
mas cuida das almas. Aqui está o perigo, não sou eu que estou falando. Aqui Jesus está falando. Pastores que expulsam demônios, cuidam das ovelhas, pela qual foi expulso os demônios. Então, o que acontece? Eles expulsam os demônios e eles voltam para a sua casa. Mas por que eles voltam para a sua casa? Porque ele não encontra um lugar para ele. E a sua casa, ele se lembra da sua antiga casa. E muitos estão, meus irmãos, indo para a casa do Eterno para ser limpos desses demônios. E os pastores estão aí expulsando os demônios, muitos demônios, e as ovelhas pensam que já está tudo certo e voltam para casa. Eles voltam para casa garantido ou pensando que estão garantidos, já estão limpos. Aquele problema que eles tinham realmente eram os demônios e foram expulsos. Mas isso vai acontecer por um período de tempo. Eles vão ficar sem esta moradia por um período de tempo. E eles vão voltar para investigar esta casa. Por isso que eu falo, os pastores, eles têm que prestar atenção. Não é sair por aí expulsando demônios. É perigoso. Então eles voltam. E aí a situação se complica. Mas o que está acontecendo então, irmão? Que os profetas não estão prestando atenção nisso. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Lembra que eu falei? A casa está desocupada, varrida, ou seja, limpa e enfeitada. A casa está limpa, desocupada, porque, como eu já falei, os que vieram de lá, que foram livres dos demônios, eles já vieram falando: agora está tudo bem, não tem problema mais, os demônios saíram, minha casa está agora limpa, que é o corpo. Aí o que ele faz? Ele abandona a casa do Eterno, abandona a palavra. Aí o texto fala que ele volta e acha desocupada. Não tem nada. Não tem outros demônios, não tem palavra, não tem cântico, não tem louvor, não tem adoração ao Eterno, porque eles já estão certos que está tudo certinho, está tudo bem. E aí o versículo que continua: e acha ainda varrida, ou seja, limpinha, limpa, adornada, varrida da palavra e enfeitada de pecados, porque elas voltam ao ritmo anterior, porque não houve sustentação, não houve uma base para essa vida, porque a ideia dos pastores é expulsar. Portanto, vocês percebem que em uma mesma pessoa é expulsa várias vezes demônio. Uma semana passa, ela volta, é expulsa de novo. Por que é isso, irmão?
eles voltam. E ela nunca vai ficar livre, porque tinha 7, volta mais 7. Exemplo, tinha. Então, temos que cuidar, tomar cuidado. Mas não é para ser expulso, o Messias nos deu essa autoridade para expulsar. Mas o que? Cuidar das ovelhas. A partir de hoje, a sua casa não pode mais ficar limpa. Mas como assim, pastor? E Satanás, os demônios não gostam de casa limpa. Fala para ela. Mas limpa como? Limpa da palavra, limpa da obediência, limpa de estar no átrio do eterno, buscando e adorando. Vamos abrir em Lucas 8. Lucas 8, versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com seus bens. Amém? Escutem. Todas aqui tinham demônios, foram expulsas, demônios delas. Mas o que aconteceu? Olha aqui o que está escrito no verso 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens, elas continuaram a sua tarefa e não abandonaram ali aquela palavra, aquela fé. Elas não saíram, eles continuaram. É necessário manter a casa limpa. Mas limpa de quê? Da palavra? Não. Limpa dos demônios. E adornada? Limpa, livre dos ardonos, dos pecados. Temos que prestar atenção. São pequenos detalhes, mas que nos ajuda. O Eterno nos ajuda nesses pequenos detalhes, porque Ele nos dá a visão. Amém, irmãos? Vamos ficar então com essa mensagem.